de Jesus, com mais um momento bíblico em tua casa. Nós iremos dar início aqui a momento bíblico com a lição que está aí na tua Bíblia. Pode pegar aí Mateus capítulo 28, versículo do 45 ao 51. Nós iremos fazer a leitura desse texto de Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Amém, amados? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o fará sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, E começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, a hora em que ele não sabe. e separará no ar, e destinará a sua parte com uns hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele nos dá, amados, condições para que a gente venha entender que Ele dá oportunidade todos os dias em nossa vida para a gente nos arrepender. Pastor Fernando, é maravilhoso a gente saber que o título dessa lição, ela tem um chamativo assim especial para a nossa vida, né? O título dessa lição de hoje, ela tem um devido apreço a nos orientar, que é: precisamos de vigilância espiritual. Precisamos de vigilância espiritual. Um texto áureo, como foi lido no versículo 41, pastor Fernando, né? De Mateus 26, a outro dia foi lido assim, em uma determinada reunião de obreiros, e ali eu ouvindo aquele versículo, né? Que é Mateus 26, 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E uma palavra como verdade prática nos ensina também que, mesmo com oração, a ausência da vigilância é um terreno propício, né, para que a tentação encontre brechas, né, e nas maneiras dessas brechas venha nos conduzir à derrota espiritual. Então, pastor Fernando, pelo que a lição nos começa a nos orientar, orar é bom e é glorioso, mas para a estrutura espiritual é necessário a vigilância. Amém? Amém, pastor Gaetano. Essa passagem bíblica que nós lemos é uma parte do sermão que exalta, que Jesus Cristo estava exaltando o seu discípulo a vigiar, né, pastor Gaetano? Exaltação à vigilância. Isso. Pastor Caetano. É uma passagem bíblica
a qual o Senhor nos exaltou, falou que orar é fundamental, mas a vigilância ela está, como posso dizer ao Senhor, essencial para que possamos estar pronto para ouvir o som da trombeta. Glória a Jesus. É verdade. Porque um orar é falar com Deus, mas ser conduzido, né, os nossos pés no caminho do Senhor, que é Cristo Jesus, para chegar a Deus, é preciso a vigilância. Porque não adianta estar orando de olhos fechados. Quando eu falo olhos fechados, é olhos espirituais. Não adianta estar orando e caminhando por este mundo de olhos espirituais fechados, vendados, né? Por quê? Porque os abismos, os laços, as armadilhas estão montadas para nos destruir, derrubar, nos amarrar, amordaçar, para ficar neste mundo. E o Senhor nos ensina que a vigilância nos traz a atenção dos passos a ser dados no caminho Cristo Jesus, ou seja, na jornada cristã para chegar a Deus. Estava nesse momento meditando, é o estudo que você está no momento bíblico hoje, é a continuação da palavra da semana passada. Glória a Deus. Amém. Semana passada nós vemos uma passagem bíblica que nos exaltava ao que conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, mas a vida, glória a Deus. Esta é a vida que nós temos buscado. Mas aqui nós vemos aqui nós hoje que sem a vigilância nós podemos perder a vida. Verdade. Glória a Deus. É verdade. Se o senhor prestar atenção, no momento que eu estava aqui meditando, é uma continuação do que o senhor estava falando na semana passada. Glória a Deus. Semana passada nós estávamos exaltando sobre a vida. Se Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Então foi falado que conhecemos o caminho, temos a verdade, mas a vida podemos perder, né, pastor? Se não houver vigilância. Aqui Jesus Cristo nos está nos exaltando a vigiarmos a todo instante, a todo momento de nossas vidas. Porque a qualquer momento e hora o Senhor pode voltar. E pode ser pego, nós podemos ser pegos de surpresa. Mas para aquele bom servo, ao qual está em vigilância, ele nunca será pego de surpresa. Porque sempre estará aguardando a volta do seu Senhor. Glória a Deus. Essa parte do sermão, pastor Caetano, é muito linda mesmo, pastor Caetano. Nesse momento mesmo o coração ficou cheio de alegria. Glória a Jesus. Aleluia. O conhecimento é pequeno, deixa eu falar Senhor. Meus amados, é mesmo assim, porque Deus, Ele nos traz, né, a atenção de saber. Olha, Ele nos traz a atenção. É como se ali o semáforo ficasse vermelho. Atenção. Por que atenção? Porque se o Senhor é o caminho, é preciso a gente vigiar nesse caminho. Se o Senhor é a verdade, precisamos vigiar para que ninguém nos engane. Porque a Bíblia diz assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E a vida, se não vigiarmos, perderemos a vida como estamos vivendo. Glória a Deus. Como estamos vivendo o que, irmão Caetano? Neste mundo. Porque este mundo não é nosso. Ele não é construído, ele não foi construído para nós. Ele foi construído como se fosse um forno para o resultado do bolo, do vaso, da comida que precisa ser cozida, preparada. Aleluia! Então o Senhor, Ele nos traz a lembrança também de quando as 10 virgens, todas as 10 tinham a lamparina. Mas a vigilância de 5 das virgens estava,
vamos dizer assim, firmada na atenção que o noivo viria. Só não sabia a hora, mas sabia que ia vir. E a vigilância das outras 5 virgens, que a Bíblia relata como Prudentes. loucas, elas não tinham o azeite. E por falta do azeite, mostrou a vigilância daquelas 5 virgens que tinha lamparina. Vamos colocar, não é propriamente assim, mas vamos um exemplo aqui, que Deus me permite colocar um exemplo. Vamos dizer que a lamparina para os dias de hoje seja a palavra. É isso que está verdade. A palavra. Mas eu ter a palavra e não caminhar por ela, não aceitá-la na minha vida, porque ela vai me moldar, ela vai mexer com o meu caráter, ela vai trazer algo diferente como estrutura para a minha vida. Então, se eu não tiver a aceitação da vigilância de Cristo para com a minha vida, eu não vou ter o azeite. A palavra temos, mas se não tiver a crença, a determinação de aceitar a repreensão pela palavra, o corrigir pela palavra, que esse é o azeite. É o corrigir, é a repreensão, é o caminhar, é o indicar, é o mostrar, é o ensinar, é o estruturar, é o conhecimento, é o próprio azeite. Então, de que adianta se alguém tem o conhecimento, mas não caminha pelo que conhece? Muitos dizem: conheço o meu Deus. Na verdade, não conhece. É assim, pastor Fernando? Se conhecesse o seu Deus, não praticaria o que era errado. Não falaria o que não devia. Esse pastor Caetano. Porque muita gente diz: eu conheço meu Deus. Pastor Caetano, se a gente conhecesse a verdade do nosso Deus, a gente não duvidaria. A gente não tropeçaria. Tantas coisas deixaríamos de fazer, porque saberíamos que aquilo que iríamos praticar não era agradável ao nosso bom Deus. Nosso Deus é um Deus santo, é puro, é verdadeiro, é sábio. Mas quantas vezes, pastor Caetano, nós duvidamos, nós tropeçamos em nossas vidas por falta de quê? Aleluia. Por falta do conhecimento, por falta da reverência, por falta do buscar conhecer a verdade, que conhecendo nós a verdade, nós iremos ser libertos. Liberto, amados, muitas das vezes tem pessoas que dizem assim: quer dizer que eu estou aprisionado por quem? Quer dizer que são demônios, é Satanás? Não. Muitas das vezes pela ilusão de ter coisas neste mundo que venha nos surpreender a estrutura humana. Então, a libertação, muitas das vezes, não se traz totalmente. Quando se diz a libertação, não é porque alguém está endemoniado, possuído por coisas, espíritos maus, não. Mas o seu próprio interesse, o seu próprio regozijo, deleites da carne, de não querer abrir mão, porque a Bíblia nos ensina que quando nós perdemos a nossa vida, iremos ganhá-la. Como, irmão Caetano? É que se eu vou perder o regozijo, o deleite da minha alma pelas coisas deste mundo, estarei ganhando galardão e certeza da glória de Deus na minha vida para a eternidade. Então, se nós nos desgarrarmos das coisas mundanas oferecidas, que me permita dizer, são maravilhosas, são coisas deliciosas, gostosas, mas nos distanciam do deleite das coisas espirituais. Então, a falta da vigilância nos traz
o afastamento ou distanciar das coisas de Deus. Amém, pastor Fernando? Amém, pastor Caetano. Como o senhor falou, é a vigilância, né, pastor Caetano? É porque essa passagem bíblica mesmo, Jesus Cristo nos fala, ele dá até um exemplo na passagem, olhando o contexto, sobre os tempos de Noé. Que o povo não vigiava, o povo não buscava, e o povo vivia da forma que queria. E quando Noé pregava que haveria um dilúvio, o povo não acreditava. E a única família que vigiou, que acreditou, foi a família de Noé. E na hora do dilúvio, Noé estava preparado por Cristo para enfrentar aquela situação. Aí Deus, essa passagem bíblica, ele nos mostra, nos revela, pastor Caetano, que nós vivemos nos tempos de Noé. O povo se casa, o povo se dá em casamento, e tantas coisas que estão já acontecendo, dizendo aqui, a vinda do Senhor. Já essa passagem bíblica nos exorta para nós não estarmos como o povo estava no tempo de Noé, despercebido, distanciado da presença do Senhor. E quantos hoje, pastor Caetano, está dentro da casa do Senhor despercebido, como o senhor falou, distanciado da palavra, dentro da casa, mas distanciado da palavra. Lembrei da passagem que nós estudamos com o Senhor sobre falsos profetas, a qual, se deixaram levar por promessas, palavras das quais não vem de Deus, mas que vem do homem que sacia a nossa carne e sacia o nosso ego. Essa passagem bíblica nos exorta a estarmos todos os dias de nossas vidas esperando, aguardando a volta do Senhor. Porque pode acontecer o seguinte, amados: Deus não pode, Jesus Cristo não pode voltar, mas nós podemos partir. Por isso que a cada momento nós precisamos estar pronto, vigilante, para nos encontrar com o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A parte que eu mais ou menos entendi assim. Glória Para a o Senhor. Meu Deus. Então, meus amados, é mesmo assim. Muitos estão dentro de várias igrejas, mas a palavra do Senhor não tem dado vazão à vida de muitos. Não tem penetrado a vida de muitos. Por quê? Porque estão querendo ouvir aquilo que querem ouvir, aquilo que esperam para os seus próprios deleites e projetos de vida. E quando o Senhor vem dizendo não, aí diz assim: essa não é de Deus. É o inimigo que não quer que eu vença. O inimigo não quer que eu tenha vitória, mas eu vou persistir. E começa a persistir naquilo que não é de Deus. Ou seja, perdeu a vigilância, encaminhou-se assim a sua vida por uma brecha que foi propícia para que, irmãos, como diz aqui na palavra, uma brecha que foi propícia para conduzi-lo à derrota espiritual. Pessoas estudiosos, se preparando para conduzir o povo em uma prática de um evangelho emocional, natural e não espiritual. Oh, meu Deus. Tem pessoas que pensam que o homem, porque serve ao Senhor, se ele morrer canceroso, se ele morrer de um acidente, se ele morrer de, vamos dizer assim, de um assalto, o assaltante veio, matou-lo, ele não estava nos pés do Senhor, porque se tivesse, Deus tinha livrado ele. E quem disse que Deus está preocupado da maneira que eu e você iremos partir? O que Deus quer é como está a nossa alma para a hora da nossa partida, porque assim como o Senhor, Ele cura o canceroso para a glória dele, Ele também leva o canceroso para a glória dele. Assim como Ele livra o homem de um acidente, Ele permite que o acidente também seja para a glória dele. Ou seja, há um contexto de vigilância
para que a gente não fique também, amados, preso em um Deus que tem que fazer tudo o que a gente quer, tem que nos livrar de tudo. Não, irmãos, não. Vai ter pedra que vai me atingir, vai te atingir, né? Vai ter flecha que vai me atingir, que vai te atingir, né? Vai ter dados inflamados que vai me atingir, vai te atingir. E Deus continua sendo Deus. Glória a Jesus. Ele vai querer, irmão, ver como é que vai estar a minha e a tua vida. É por isso que temos que vigiar, para que no dia das adversidades a gente não venhamos nós, né? Que não venhamos o que, irmãos? Murmurar, blasfemar, né? E até desanimar na fé. Por falta da vigilância, podemos ser atacados na mediação fé. Por falta da vigilância. Por quê? Se me aconteceu, por exemplo, se me aconteceu um acidente, aí eu vou ficar com Deus aborrecido ou indagar a Ele se Ele não estava cuidando de mim. Não, irmãos. A minha vigilância muitas das vezes não foi necessária para que eu me livrasse, até mesmo sem precisar que os anjos me livrassem. Sabia? A gente vê sempre assim, vamos dar um exemplo aqui, a gente vê sempre alguém dizer assim: não atenda ou não faça uso do telefone enquanto ele estiver, né, conectado no carregador, na tomada. Aí eu me pergunto, se eu vou teimar, mas confiando no Senhor, eu confio no Senhor, Ele me livra. Aí se um caso acontece, e aí, foi Deus que não me livrou? Ou foi a falta da vigilância daquilo que não era necessário Deus para me livrar? Porque eu já tive o conhecimento que é errado fazer uso do telefone enquanto ele está conectado na tomada. E aí, irmãos, foi Deus que não livrou? Ou foi a falta da vigilância? Hein? Se eu me encontro com uma Jezabel, uma Xirra, uma Chitara, né, ali no caminho, e eu deixo que meus pés caiam no abismo para com ela, foi o quê? Foi Deus que não me livrou? Ou foi a falta da minha vigilância, sabendo pela palavra que Deus não aprova? Então, tem coisas que Deus vai livrar, irmão, tem coisas que Deus vai dizer: não, você já sabe da verdade, você conhece a verdade, então livre-se você mesmo, os seus pés, do abismo que os seus olhos estão vendo. Agora, o livramento do Senhor, ele é para aquilo que nós não temos o conhecimento, o entendimento, a agilidade, a habilidade, né, irmãos? Condições e estrutura de nos livrarmos tão somente. Então temos que saber o que é a brecha que nós abrimos e a brecha que devemos pedir ao Senhor que não deixe aberta em nossa vida. Então, quando se fala em vigilância, ela vem globalizando, fechando um âmbito muito amplo na nossa vida. Amém, pastor Fernando? Amém, pastor Caetano. Glória a Deus. Amém mesmo. Tem coisas que nós estamos no lugar errado porque não vigiamos. Falamos que é errado porque não vigiamos. A Bíblia nos exalta a ter esse cuidado de vigiar. Pastor Caetano, quando o senhor falando sobre dando esses exemplos, eu me lembrei de uma passagem bíblica que lá no princípio de todas as coisas, Deus sabia, Adão e Eva sabia que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não poderia livrá-lo. Eu lembrei agora que estou falando. Mas o que levou a pecar? A falta de vigilância, dar ouvido à serpente,
Adão e Eva naquele momento teve o direito de escolher o que ia decidir o seu destino, o seu futuro. Se houvesse vigilância, eles não teriam caído em pecados. Mas o que fez cair? A falta de vigilância com a palavra do Senhor. Não é isso? Então isso é um exemplo que acontece no nosso dia a dia. Há coisas em nossas vidas que as nossas escolhas é que vai decidir. Se nós estivermos com o Senhor vigiando na palavra, pastor Caetano, estaremos muitas vezes nos livrando de certas consequências em nossas vidas por vigiar. É como o senhor falou, muitas coisas acontecem, não, porque Deus permitiu? Não, você que escolheu. Nós que escolhemos. Não foi a negligência de Deus em nossas vidas. Não foi a falta do poder de Deus, mas a falta de vigilância com a palavra do Senhor, com o cuidado do Senhor. Estou olhando aqui, é esse cuidado que nós devemos ter todos os dias de nossas vidas. Para quê? Para que no momento que o Senhor nos chamar ou vier, estejamos prontos para ouvir o seu chamado. Conclua, pastor Caetano, hoje. Aleluia. Glória a Deus. É mesmo assim, amados, né? Bom exemplo que o pastor Fernando nos trouxe com respeito a Adão e Eva e a serpente, né? E podemos também, amados, ver que Deus vai ter um momento que Ele vai, irmãos. Ele vai deixar que eu e você venha agora mostrar se entendeu ou não o que está em sua palavra. Porque Deus, Ele quer que a gente tenha vigilância naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos, naquilo que nós já temos o alcance da nossa visão, né? Então essa vigilância, Deus não está dizendo que Deus não está ensinando na sua palavra que a gente venha ter vigilância daquilo que a gente não sabe. Não. A vigilância que Ele pede é daquilo que nós já sabemos. Ele não pede vigilância para eu ter vigilância daqui a um ano. Não. Ele não pede que você tenha vigilância amanhã à tarde. Também não. Ele pede que nós tenhamos vigilância naquilo que está ao nosso alcance. Porque aquilo que não está ao nosso alcance, pastor Caetano, Deus cuidará de nós. Né? Isso. O que deu para nós entender é que o nosso Deus, meus amados, queridos irmãos, Ele pede, Ele não vai cobrar daquilo que não conhecemos. Ele nos cobra daquilo que temos conhecimento. Glória a Deus. Isso. Porque nós não podemos dizer que somos inocentes por aquilo que praticamos. Deus só vai cobrar daquilo que temos conhecimentos. Glória a Deus. Eu creio assim. Amém. Amém. É como a gente vê um exemplo, assim, Jesus nos lembra aqui agora, um exemplo de Davi. Davi, quando passou pelo processo de sair das suas câmaras, né, do seu quarto, e ali, vamos dizer assim, pela área da sua casa, né, pela varanda, né, da sua casa, observou o que, irmãos? Betseba. Deus ia livrar ele ali, irmãos, do que aconteceu? Não. Não. Deus não ia livrar ele do que aconteceu. Por quê? Porque ele tinha a certeza do que estava fazendo, que estava violando os passos aos caminhos do Senhor. Porque naquela época, pastor Caetano, nós vemos que já havia os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Amém. Não desejais aquilo que não é seu. Não desejais a mulher cobiçais a mulher do próximo. Então Davi tinha conhecimento, o que estava fazendo era pecado. Pecado. Não vigiou. Só o sangue do verão. Aconteceu o que, pastor Caetano? Aleluia. Aconteceu o processo, né? Porque a falta da vigilância dele, trouxe um processo para a sua vida que foi até lágrimas da perda do seu filho. E a vigilância? A vigilância na minha e na tua vida é daquilo que nós já temos o conhecimento. Veja a memória agora, pastor Caetano, a passagem bíblica sobre José. Ao
contrário de Davi, José vigiou e não caiu nas garras das mãos da mulher de Potifar. Glória a Jesus. Isso. Vigiou Vigiu. e foi abençoado por E Deus. foi abençoado. Glória a Deus. Aleluia. A gente, olha, veja só como é maravilhoso, né? A gente vê o exemplo de José, como o senhor falou, meu amado. José, ele vigiou e não caiu em tentação. Deus o livrou, mas mostrou que o sofrimento não tinha acabado na vida de José. O Senhor o livrou de quê, irmãos? Do pior. O livrou do pior. Então ele vigiando, mesmo que sofreu, mas o Senhor esteve com ele, porque os seus pés não se desviaram dos caminhos do Senhor. Então que Deus continue abençoando a sua vida, você que está em casa, Pastor Fernando, os amados que aqui estão, que Deus continue abençoando, guardando e protegendo, porque bom é estar na presença do Senhor. E só a falta da vigilância pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Pastor Fernando, tem algo? Não? Não, pastor, apenas grato pelo que já aprendi nessa noite. Então, graças a Deus. Então, que Deus continue abençoando, guardando e protegendo. Obrigado por mais um momento aí que você para ouvir o programa Sede de Deus, Momento Bíblico em sua casa. Amém? Um abraço de Deus. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.